Fala pessoal, Sérgio aqui do canal Sérgio Gomes, hoje trazendo para você uma mensagem aí de último dia do ano, né? Estamos gravando no dia 31 de dezembro, né? Um dia importante, um dia que nós concluímos uma etapa, fechamos um ciclo e é um dia que nos preparamos para um ano novo, né? Para novas promessas, para novos projetos, para novas perspectivas. Quando eu falo em promessa é porque a gente já tem esse hábito, né? Dia 31 a gente vai ali e faz um relatório de planos para o ano que está chegando, enfim. Parte disso a gente realiza, parte não, e muitas das pessoas chegam ao final do mês de janeiro e nem lembram daquilo que foi falado, daquilo que foi prometido. Mas aí eu achei importante de estar gravando esse vídeo hoje para a gente poder estar falando um pouquinho, né, do Elixir da Vida. Quando eu pensei nesse nome, para o título desse vídeo, eu pensei no que eu poderia estar contribuindo, né, já que esse é um canal que se propõe ser de desenvolvimento pessoal, no que eu poderia estar contribuindo para poder trazer um pouco mais de discernimento, de luz, né, para as pessoas que estão aí, são os nossos seguidores, os nossos vídeos, para que nós possamos começar 2023 com um universo, com uma vida, né, pessoal melhor do que foi no ano que passou. Porque nós somos seres que fomos feitos para que a gente possa crescer sempre, né? Do nascimento até a morte tem que ser um período de nascimento e de renascimento todo o tempo, né? Então o Elixir da Vida é isso. Algumas contribuições, né, algumas visões que eu vou passar para vocês, que eu vou levar para 2023, que de repente seja aí importante para você nesse ano que está começando. E seria muita pretensão da minha parte se eu achasse que com um único vídeo eu posso falar tudo que é o segredo de uma vida melhor. Não dá. Eu vou passar aqui algumas poucas orientações, algumas poucas perspectivas e mudanças que você pode aplicar na sua vida de modo a entrar 2023 com uma vida melhor, né? Nós geralmente atribuímos a fatores externos as coisas que precisam mudar para que a gente possa ficar mais feliz, ter uma vida melhor, né? Muitos esperam da política, da economia, muitos esperam de projetos que precisam ser consolidados, que precisam ser confirmados, mas não, eu creio e acredito numa mudança pessoal. E essa mudança pessoal acontecendo, o meio externo vai refletir quem você é e aquilo que você adquiriu de mudança na sua vida pessoal. Bem, pessoal, nós somos pessoas psicossomáticas. O que é isso? O nosso corpo, ele tende a refletir aquilo que, né, nós mudamos a nossa cabeça, né? E nós, como seres trinos, né, nós somos aí corpo, alma e espírito, nós precisamos estar com essas três esferas, ou melhor, essas três engrenagens rodando juntas. Se corpo, alma e espírito estiverem sendo trabalhados de modo que nós possamos ser pessoas melhores, com certeza nós seremos pessoas melhores, né? Porque não adianta trabalhar o espírito se não tiver um reflexo na alma e no corpo. Não adianta ter saúde no corpo se a sua alma, suas emoções não estiverem bem e a sua vida espiritual estiver abandonada. Então, nós precisamos trabalhar com essas três engrenagens funcionando certinho. Bem, vamos começar aí pela espiritualidade, né? Como eu disse, nós somos seres que temos uma estrutura psicossomática. Então, sempre o que eu falar aqui para cada uma das esferas, espiritual, emocional e física, lembre-se sempre nesse reflexo do corpo em relação à mente, nesse psicossomatismo. Bem, espiritualmente, o que eu posso falar para vocês? Nós vivemos num país onde a maioria se declara católica, né, portanto cristãos, né? Nós temos aí uma sociedade com múltiplas religiões, né? E para cada religião a gente sabe que existem doutrinas, existem conhecimentos, algumas até
confessam deuses diferentes dos cristãos, enfim. Mas o certo é que nós venhamos a ter uma perspectiva voltada para o espiritual, independente da religião que você professe. Eu sou evangélico, eu sou cristão, né, mas nós precisamos ter sempre o nosso lado espiritual trabalhado. É claro que, né, os meus votos, né, a minha torcida é que você venha, né, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Eu creio que Jesus é o Deus que o Pai preparou para que nós viéssemos adorá-los. Creio nele como Senhor e Salvador pessoal. Creio no seu Evangelho. Eu tive uma vida mudada depois que aceitei Jesus, que eu passei a seguir o Evangelho de Cristo e tenho vivido uma vida, né, de novidade, né? Como muitos daqueles que se converteram a Cristo, né, estavam vivendo em dias de derrota, em dias de morte. Isso aconteceu comigo, né? Eu tive um encontro com Cristo, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, minha vida se transformou, tenho vivido uma vida, né, com alegria, com paz, né? Claro que a Bíblia fala que o dia mau vem para os justos e para os injustos, né? Mas para aqueles que servem a Deus, nós temos aí as ferramentas que a palavra de Deus nos dá, e o seu reino, estando inserido no seu reino, né, as ferramentas que estão no reino e na palavra facilitam a nossa caminhada. Então, os meus votos, se você não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, que você venha aceitá-lo e viver uma vida de alegria. A palavra de Deus, né, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo aí? Essa palavra está no Evangelho de João, né, da Bíblia Sagrada, da Bíblia que eu tenho como meu manual de vida, e essa palavra nos fala o quanto Deus nos ama a ponto de entregar seu único Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, os meus votos é que você possa viver uma vida com Cristo. Se você confessa uma outra religião, respeito 100%, né? Mas o que fez a diferença para mim, o que tem feito sentido na minha vida, foi viver o Evangelho e entregar a minha vida para Jesus. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, conheci minha esposa, que também aceitou Jesus, e nós formamos uma família com filhos também cristãos, crentes em Cristo, e certamente a gente tem notado aí o que é ser, né, um cristão, o que é ser uma pessoa que vive segundo o Evangelho. Tem feito toda a diferença nas nossas vidas e, portanto, nos meus votos, a minha torcida é que você tenha um 2023 com Cristo na sua vida. Aceite Ele como seu único Senhor e Salvador, abra a palavra dele e se deleite com o conteúdo que está nos Evangelhos e em toda a Bíblia Sagrada. Então, pessoal, a vida espiritual é isso. Nós precisamos, né, ter um Deus na sua vida, né, de preferência Cristo, e com certeza o seu lado espiritual vai estar sendo trabalhado, está funcionando bem todos os dias. Isso vai refletir nas suas emoções, na sua alma e no seu corpo físico, claro, com certeza. Porque uma pessoa que vive com Deus, ela se livra aí de vícios, se livra de toda sorte de imundície desse mundo, e aí isso vai refletir na sua alma e no seu espírito. Tá certo? Existe também no livro de Filipenses 4:8 uma outra palavra que eu gosto muito, né? Ela diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há algum louvor ou se há alguma virtude, nisso pensai. E aí, nesse ponto, nisso pensai, é que eu introduzo a segunda parte do nosso vídeo, né? Quando eu disse espírito, alma e corpo, né? Os meus votos para 2023 é que você tenha a sua área da sua alma, almática, né, bem trabalhada e bem cuidada. Quando Cristo diz aí, na palavra de Filipenses, né, 4:8, Paulo escreve
aos crentes da cidade de Filipos, ele diz: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ao final desse versículo, nisso pensai. Ou seja, a palavra hoje, irmãos, ela está sendo descoberta pelos cientistas como o reflexo de uma orientação bíblica para uma transformação psicossomática. Ou seja, aquilo que nós pensamos vai determinar muito daquilo que a gente vive. Então, quando fala, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa ciência se chama epigenética, ou seja, a ciência que estuda o reflexo do que a gente pensa, do comportamento nosso mental e com que isso reflete no nosso corpo, tá certo? Então, a epigenética é uma ciência que estuda a mudança, as alterações, as transformações no nosso DNA de todas as nossas células, de preferência, aí, sobretudo as células do nosso cérebro, né, os nossos neurônios, o reflexo do que nós pensamos, alterando e mudando o nosso DNA, o DNA dos nossos neurônios e de todas as células do nosso corpo. Então, há uma mudança realmente naquilo que a gente pensa. Há uma mudança, aliás, a mudança do que a gente pensa em relação ao nosso comportamento e ao nosso corpo. E aí, nesse ponto, a questão psicossomática ela é muito mais intensa. Porque se aquilo que a gente pensa altera o nosso DNA, altera a estrutura do nosso DNA e suas funções, então há realmente um reflexo no nosso corpo, tanto na nossa área física, quanto na nossa área emocional. E aí, olha só, olha que interessante. Se nós temos uma atitude positiva em relação à vida, ou se nós temos uma atitude negativa, o que vai acontecer? Nós vamos ter reflexos positivos ou negativos. Pensa comigo, olha que interessante. A palavra de Deus também diz que o Senhor visitará a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta gerações. Então quando nós nascemos, nós temos na nossa genética todo um traço, não é, daquilo que foi a vida dos nossos pais na nossa genética. Então nós trazemos um livro de informações, né, que reflete aí na nossa genética. E quando nós temos uma atitude positiva em relação à vida, nós podemos ativar ou desativar estruturas do nosso DNA. Então olha que interessante, se na minha família nós tivemos aí, na minha descendência, se eu tive doenças do tipo câncer, doenças cardiovasculares, doenças emocionais, se eu, com a atitude mental, eu aceitar que isso venha a ser transmitido aí para a minha vida, eu vou estar ativando esses gatilhos na minha genética. Então, na minha história, os meus antecedentes, meus ascendentes, meus pais, meus avós, se eles tiveram comportamentos de desenvolver algumas enfermidades, se eu aceitar por meio da minha cabeça, se a atitude mental minha for de aceitação, o que vai acontecer? Nós vamos ter, né, uma vida, um corpo que vai desenvolver esse gatilho lá na nossa genética. Então, o meu comportamento mental, né, a minha perspectiva mental, aquilo que eu penso, se é de aceitação, não, os meus pais tiveram tal enfermidade, eu também vou ter essa enfermidade, o que vai acontecer? Nós vamos ativar essa estruturazinha lá no nosso gene, de modo a dizer assim, ó, esse traço genético que eu herdei dos meus pais, está autorizado que ele vire a chave, que ele venha a ativar e que ele venha a ser uma verdade, uma realidade na minha vida. Há poucos dias eu estava numa reunião, numa confraternização, e lá na confraternização tinham 5 pessoas de uma mesma família. E eles comentavam que na família deles havia uma predisposição para desenvolvimento da colicistite, que é também conhecida aí como doença da vesícula. Eu já removi a minha vesícula, meu irmão já, aquele já, e aquele outro já.
né? Eu sei que na família ali tem 8 pessoas, 8 irmãos, né? E 5 dos 8 já desenvolveram essa doença e os seus pais também tinham tido. Então, assim, eles abraçaram essa enfermidade na família deles como sendo algo verdadeiro, como sendo algo regular, que vai ter que acontecer. Então, quando a pessoa faz isso, ela manda uma informação para todo o sistema de DNA de todas as células, seja do cérebro, seja do corpo como um todo, dizendo assim, ó, a minha família tem essa doença e eu preciso também desenvolver ela porque já é natural para mim. Observe, espiritualmente a Bíblia diz que o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso está lá. Então esse traço, essas informações já vêm no nosso DNA, a gente já nasce com eles. Só que Deus fala, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, eu estou falando para você assim, ó, vai estar na sua estrutura, no seu DNA, essa informação, mas cabe a você ativar ou desativar essa desgraça na sua vida. Então, tá vendo como é que, né, no nosso corpo, algumas doenças, elas tendem a se desenvolver ou não conforme a nossa atitude mental? Pessoal, existe um estudo da epigenética que 8 em cada 10 pessoas tendem a desenvolver alguma enfermidade genética, conforme sua aceitação. E 9 em cada 10 tendem a desligar essas doenças caso tenha uma atitude positiva, uma atitude de rejeição a essa enfermidade e que ela passe a desenvolver um lifestyle de saúde. Né? Esse vídeo está ficando um pouquinho mais extenso do que eu imaginei. Eu vou finalizar, né, espiritual e emocionalmente. Vou fazer esse link para o próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu vou estar falando do lifestyle de saúde. O que a gente pode fazer, né, de forma prática para que a gente venha desenvolver uma saúde perfeita. Então pensa comigo, olha só. No nosso emocional, nós podemos desenvolver distúrbios mentais e físicos no nosso corpo, caso nós venhamos a desenvolver uma mentalidade que vai vir a ativar, não é, esse comportamento de doença ou de saúde do nosso corpo. Na segunda parte do nosso vídeo, eu vou falar sobre atitudes que nós podemos desenvolver para que nós venhamos a ter uma saúde jóia, uma saúde bacana. Olha só que importante, vou falar das armas da saúde, né? As 5 armas da saúde, né? Armas, tem 5 letras e para cada letra a gente tem aí um conjunto de atitudes que podem melhorar a nossa saúde. Então nós temos a letra A de armas para atividade física, R de respiração, M de meditação e saúde espiritual, A, novamente, de alimentação saudável e água, e S de sono. Eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? Porque essa questão de nós rejeitarmos, né, aquilo que tudo de ruim poderia acontecer conosco e transformar isso, mudar e alterar o nosso corpo de modo a nós rejeitarmos enfermidades físicas e mentais e desenvolvermos uma vida de saúde mental, saúde física e ter uma vida plena, uma vida de saúde, tá? Então esse vídeo vem logo depois e nesse vídeo a gente vai falar a respeito disso. Então, para concluir, resumindo, nesse vídeo, parte 1, uma atitude mental positiva vai refletir espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Nós falamos aí do espiritual, né? Oro para que a sua vida espiritual seja pautada por Cristo Jesus. Oro também para que você tenha uma saúde emocional positiva, pensando positivo, com otimismo, com alegria, com paz, sempre procurando enxergar o lado positivo das coisas. Né? Nós temos aí uma ilustração do copo meio vazio, né? Quando você pergunta para uma pessoa, você mostra para ela um copo com água pela metade e pergunta se o copo está meio cheio ou meio vazio. Né? Dependendo da perspectiva da pessoa, ela pode dizer que está meio cheio, meio vazio, e isso é que vai fazer diferença na sua vida. Sempre veja o copo meio cheio.
Tá joia, pessoal? Daqui a pouquinho nós voltamos aí para a segunda parte desse vídeo para nós falarmos sobre saúde no nosso corpo. Tá joia? Já desejo a vocês aí um feliz 2023. Muitos de vocês vão ver esse vídeo já em 2023, mas apliquem, né, essas atitudes aí, esses comportamentos, que você vai ter um ano 2023 maravilhoso e de transformação. Transforme-se para transformar o seu ambiente. Grande abraço e até o próximo vídeo.